Bem-vindo ao canal da Congregação Filadélfia, Área 93. Curte, comenta, compartilha e se inscreva e faça-nos uma visita. Assista nesse momento a pregação da Palavra de Deus. E que você seja edificado pela mensagem na pregação. Então, Deus, nesta noite, toma de conta da vida deste homem e faz aquilo que o Senhor os colocou no coração e na mente do teu servo, para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Recebemos o príncipe do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria eu saúdo esta igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que foi nos concedido esta noite. Eu quero louvar a Deus pelo pastor desta igreja, o anjo desta igreja, pastor Irã, e a nossa pastora. Deus abençoe. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, pastor, por esta rica oportunidade, permitir ser o orador deste conclave. Que Deus possa abençoar o Senhor, lhe dando graça, saúde, vida, para a glória de Deus. A todos os obreiros e pastores, homens de Deus que pontilham esta tribuna, o meu carinho, o meu respeito, a minha continência, que Deus possa guardar, abençoar. Cada um o que é que Deus deixou dar. Glória a Deus. Eu quero que socorro de volume, por favor. Glória a Jesus. Dá mais um pouco, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Jesus. O livro de 1 Reis, capítulo 17, e o verso número 1. Quantos irmãos procuram o texto para a nossa exposição bíblica? Nós passamos agora uma plataforma online. Nós passamos no Instituto Teológico. Deus, por graça e misericórdia, nos dá a capacidade de nos passar agora no Instituto Teológico online. Se você gosta de teologia e quer estudar conosco, nós temos um curso bacharel livre. Todas as matérias da teologia sistemática, o bacharel tem, nós temos. A nossa especialidade é o Apocalipse. Nós temos 7 livros escritos sobre a matéria, tá bom? Eu lhe convido a estudar conosco. Entre lá, pastor, quem tem Instagram? Deixa eu ver, Instagram, todos têm, né? Coloca lá, pastor Moisés Silva, na parte de baixo, tem o nosso curso, tem o nosso link. Pastor não é BR não, é pastor escrito Moisés Silva, na parte de baixo, tem o nosso livro. Todos vocês procuram o texto, meus irmãos, na parte de trás da língua nós temos essa Bíblia. Olha que Bíblia linda, diga graças a Deus. Essa Bíblia, ela tem harpa e ela tem corinho, diga graças a Deus. Além de harpa e corinho, o que Deus fala está em azul, identificando a palavra que Deus fala. E o que Jesus fala está em vermelho, tá bom? Olha só, ela é bem bonita, pastor. Bem encapada, tá? Muito bonitinha, tá bom? Na parte de trás também nós temos esse livro aqui, é uma Bíblia infantil. Tem quase 400 histórias para a sua criança. Mas só que detalhe dessa Bíblia, irmãos, é que dentro dela tem um QR Code. Se você tem um tablet ou celular, você aponta aquilo, aparece QR Code aqui dentro, tá vendo? Tem QR Code aqui dentro. E aí a história vai contar de Davi, de Saul. Tem muita gente que dá tudo para o filho e esquece o principal, que é a palavra de invista no seu filho. A Bíblia diz: ensine a criança do que se deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar. Mas tem muitos pais que perguntam: filho, que é o quê? Não, mas a gente tem que ensinar, a gente tem que instruir, tá bom? Então leve para o seu filho esse livro aqui maravilhoso. Atrás também nós temos a nosso perfume masculino e feminino, 100 ml. Tá com o perfume para ajudar mais barato que a pizza lá fora, tá bom? É 100 ml, é uma delícia, tem um Raridec, azarro, para homem. Feminino tem chuchu, 212, cara, uma delícia. Passa ali e seja edificado. Quando você encontrou o texto, eu digo amém. Dê só mais um pouco de volume depois, por favor. Então Elias, o descrita dos banadores, chegaram e disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqueles que estão no culto, digam amém. Amém. A mão ao Senhor, diga: Senhor Jesus. Pode ser melhor, diga: Senhor Jesus.
você me diga, Senhor Jesus, eu amo a tua palavra. Fala conosco pela tua palavra. Meus irmãos, nesta noite eu quero pregar subordinado ao tema o poder da palavra de Deus. Eu quero pregar subordinado ao tema o poder da palavra de Deus. A oração é o ato espontâneo da vida do homem ou da mulher que resolve falar com Deus. Toda vez que o homem ou a mulher quer falar com Deus, ele busca um meio que se chama assim de oração. A oração é o ato espontâneo na vida do homem ou na vida da mulher que resolve ter uma vida íntima de oração para com Deus. Todavia, a nossa geração é uma geração que, segundo alguns eruditos, dizem que é a geração que mais reclama de Deus, que mais cobra de Deus e que menos entrega para Deus. De todas as gerações que se passou, a nossa geração é a geração que menos ora. Por que não citar os maiores reformadores da igreja, os maiores avivalistas da igreja, tinham uma vida ímpar de oração? Martinho Lutero, no ano de 1517, quando Martinho Lutero estava na Alemanha, ele foi o pai do protestantismo. Lutero, ele rasgou a igreja católica no meio, quando ele colocou as 95 teses e o Wittenberg. Ali começou um movimento chamado de movimento protestante. Este movimento tomou parte da Alemanha, que cresceu sobre a Escócia, Suécia e a Europa, e depois partiu para a América do Norte. E no ano de 1910, este movimento que começou na Alemanha, no ano de 1511, chegou ao Brasil. E até hoje, nos nossos dias, nós vemos o pentecostalismo. Nós somos oriundo deste movimento chamado movimento de protestante. Mas não obstante, quando Martinho Lutero estava a pregar, alguém perguntou a Lutero: Lutero, qual é o segredo deste movimento? Qual é o segredo desta visão que você tem? E ele disse em um dos seus sermões, Martinho Lutero, que ele era um homem de oração. E perguntaram a Lutero quantas horas Martinho Lutero ele orava. Ele diz: eu oro cerca de 4 horas todos os dias. E alguém perguntou: mas por que, Lutero? E ele respondeu: porque eu tenho muito problema, e antes de sair de casa, eu apresento todos a Deus, e Deus resolve. Por que não citar Charles Finney, um dos mais notáveis avivalistas da Escócia, da Europa? Charles Finney, um grande célebre pregador, acerca da oração, ele disse: a oração é o ato que movimenta os céus. Charles Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, quando Spurgeon estava pregando na Inglaterra, alguém perguntou: Spurgeon, qual é o segredo do seu sermão ser tão profético e avivado? Ele diz: eu passo o dia falando com Deus para resolver. A oração, alguém já dissera que é o oxigênio da alma. A oração é uma expressão que vem do latim, traduzido ao português, significa falar com quem pode fazer. Em outras palavras, a expressão oração representa falar com quem pode resolver. O texto oralito retrata o momento em que a nação de Israel está vivendo uma apostasia religiosa. A nação de Israel declinou moralmente. A nação de Israel deu as costas para Deus. O livro de 1 Reis, capítulo 17, quando o homem de Deus, o nome de profeta Elias, se apresenta ao rei Acabe, a nação de Israel aqui deu as costas para Deus. Vale a pena lembrar, senhoras e senhores, que a nação de Israel era a mesma nação que Deus havia abrido o mar vermelho por intermédio de Moisés. O livro do Êxodo, capítulo 13, Deus abriu o mar vermelho para que o povo houvesse atravessado. O livro de Números, capítulo 23, verso 14. O livro de Números, capítulo 11, verso 4. Deus também havia mandado cordonices para a nação de Israel. O livro de Números, capítulo 12, verso 13. Quando o povo estava com sede, quando o povo estava querendo água, Moisés tocou na rocha, e a rocha fez brotar água no meio do nada. O livro de Números retrata que de dia Deus mandava nuvem e guardava
povo só. À noite Deus guardava esta nação com a sua coluna de fogo. E detalhe, e aparecia uma coluna de glória que parecia no meio do tabernáculo perante aos olhos dos habitantes de Israel. Mas infelizmente, depois de quase 1000 anos, este povo havia esquecido as grandezas, a glória que Deus havia feito por intermédio de Moisés. Aqui, este povo agora mergulhou numa apostasia. Mas por que, pastor, este povo mergulhou nesta apostasia religiosa? Número 1, o rei Acabe. Ele foi o 7º rei da nação de Israel. 1 Reis, capítulo 16, versículo 4 diz que Acabe agora, ele procura uma esposa para casar. Irmãos, olha o erro que o rei de Israel cometeu. A nação de Israel era uma nação próspera, era uma nação eleita por Deus. Porventura Acabe não tinha uma jovem de Deus em Israel, não tinha uma mulher de Deus para casar em Israel. Ele saiu de Israel, ele foi para outro país, ao país por nome de Sidom. Esta nação é considerada no mundo oriental uma das nações mais pagãs, porque ela tinha uma cultura de adorar, de cultuar a uma divindade por nome de Deus Baal. Segundo a filosofia, segundo a mitologia cananeia, o Deus Baal para eles era o Deus dos céus e da terra. E existia 4 elementos que faziam parte ao culto a esse Deus pagão por nome do Deus Baal. Segundo os cananeus, o primeiro elemento que fazia parte a esta nação, a este Deus pagão, era chamado de idolatria. Toda vez que os homens iam prestar culto a esta estátua, a esta divindade, os homens cantavam louvores a Baal. Os louvores, os homens diziam: somente Baal é Deus dos céus e da terra. Os homens diziam: Baal é o Deus dos céus, Baal é o Deus da prosperidade. E no meio desse percurso, no meio desse curso, os homens começavam a cantar. Os homens se prostravam em adoração a esta divindade maligna, dizendo que Baal é Deus dos céus e é Deus da terra. Não obstante, senhoras e senhores, o segundo elemento do culto a esta divindade era chamado de sacrifício humano. Sim, Flávio Josefo, um dos mais notáveis escritores e historiadores mais respeitado, ele afirma que toda vez que o homem iria sacrificar para esse Deus chamado Deus Baal, colocava a criança de 2 anos para baixo, com o intuito de trazer fertilidade para a criança. Quando os homens da Cananeia iriam fazer uma plantação, depois que terminava a plantação, eles colocavam a criança como forma de adoração a Baal. E detalhe, eles matavam literalmente, pois na sua filosofia, na sua mentalidade, quando o sangue caía sobre o altar de Baal, Baal mandava mais chuva e mandava mais prosperidade. Não obstante, o terceiro elemento deste culto a esta divindade era chamado também de dança. Existia cerca de 1000 mulheres que dançavam em reverência a esta mulher. Sim, existiam 1000 mulheres que dançavam em reverência a esse Deus. Jezabel, segundo a Bíblia, é filha de um homem chamado de Etibal. Etibal era rei desta nação, mas não obstante, senhoras e senhores, Etibal também, ele era sacerdote desta divindade. A história diz que quando Jezabel nasceu, o seu pai entregou esta mulher como oferenda, como sacrifício à deusa Astarote. E segundo a história diz que a deusa Astarote é o Deus mãe de Etibal. E olha que interessante, Jezabel, ela cresceu nesse contexto político. Jezabel, ela cresceu nesse contexto religioso. E na mentalidade dessa mulher, somente Baal era o Senhor dos céus e da terra. Olha aonde Acabe foi se meter. Olha que este homem foi fazer. Toma cuidado, minha santa. Toma cuidado, meu santo. Nem tudo que brilha ouro. Aliança é algo muito sério. Aliança é feito para a vida toda. Precisamos ter discernimento de Deus. Não se luta pela aparência. Não faça como Josué, quando ele estava conquistando as terras que Deus havia dado. A nação vizinha chegou para eles, os homens vizinhos chegou para ele com roupa velha, pão sujo, pão velho, e disse: ó Josué, tem compaixão de nós. E a história diz, o texto diz, que Josué não consultou ao Senhor, olhou pela aparência. Coitados, vem de
muito longe, o pão tá velho, a roupa tá velha, e fez uma aliança com eles. Depois descobriu que eles eram vizinhos dele, mas como não podia quebrar a aliança, teve que honrar a palavra. Aí Josué disse: agora vocês vão rachar lenha e trazer água para nós. A palavra se engana, querido. É por isso que nós precisamos nos ater na oração. Somente a oração mostra quem é que não é. Somente a oração tira a capa. Somente a oração revela quem é que tem e que não tem. A capa agora, ele faz a aliança errada com esta mulher feiticeira. Quando Jezabel, ela assume o controle imposto de rainha da nação de Israel, ela faz três coisas. Primeiro, ela manda caçar os profetas do Deus vivo. Onde tem profeta, ordem de Jezabel é matar a fio de espada. Lembra de 2 Reis, capítulo 4, quando o profeta Eliseu, passando por Samaria, o texto diz que uma viúva disse: homem de Deus, tem compaixão da tua serva. O homem de Deus falou e disse: o que eu posso te ajudar? Ela diz: o meu esposo me deixou viúva e era tua serva. Ele era o teu servo e te servia. Os eruditos da Bíblia afirma que o esposo daquela mulher viúva era um homem que, quando nessa perseguição, guardou os profetas em 20 cavernas e sustentava sozinho com água e com pão. Pois a nação de Israel agora está passando pela maior e implacável perseguição. Jezabel mandou matar todos os profetas. Aonde tem profeta, passa a espada. Senhoras e senhores, local aonde não se levanta profeta, pecado de iniquidade acontece. Pecado de iniquidade acontece. A imoralidade entra na terra que não entra profeta. Local que profeta não fala, local que profeta não sabe. A imoralidade do diabo toma conta do lugar. O povo agora deu as costas para Deus. O povo não se livrava mais da Torá, dos salmos, dos profetas, não, porque existia uma ordem de cima do sistema para destruir todos os profetas da casa de Israel. A segunda coisa que esta mulher mandou fazer, ela disse: a partir de hoje em diante, ninguém aqui mais adora o Deus vivo, não, vai adorar quem agora é Baal. Ela trouxe 450 profetas do seu país para ensinar o povo a adorar Baal. Agora ela introduziu a nação de Israel feitiçaria. Agora ela introduziu a nação de Israel idolatria. Tanto é, senhoras e senhores, que a expressão Jezabel aparece na Bíblia mais de 40 vezes, e no próprio Jesus repreendendo a igreja de dia. Apocalipse capítulo 2, Jesus falou: eu tenho contra ti que toleras esta mulher chamada Jezabel. A expressão aqui usada por Cristo na igreja de Jezabel é um sistema religioso a qual corrompe qualquer lugar aonde chega. Senhoras e senhores, a nação de Israel agora mergulhou completamente em uma crise. A nação de Israel completamente mergulhou em uma apostasia religiosa. Somente Baal agora é Deus em Israel. O profeta foi escondido, outros foram perseguidos. Agora ninguém ouvia a voz de Deus. Mas o narrador aqui no capítulo 17 diz que Elias se apresenta a Cabe e ele diz: oi Cabe, ainda tem joelho que não se curva perante você. É porque para cada época, para cada tempo, Deus sempre vai ter um povo remanescente. Para cada época, para cada tempo, Deus sempre vai levantar um povo que não se curva ao sistema mudando. Para cada época, para cada povo, Deus sempre vai levantar um povo que não vai se curvar ao sistema de Satanás. Elias agora disse: ei Acabe, eu sou profeta, eu estou aqui na tua frente. Senhoras e senhores, quando Acabe via Elias, ele se estremecia por dentro, pois ele conhecia a história de Israel. Lembra da história de Israel? Após a morte de Moisés, Josué, servo do Deus vivo, ele assumiu o controle da casa de Israel. A nação de Israel, após a morte de Josué, viveu um período chamado período de teocracia. Esse período está no livro de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, você vai perceber que a nação de Israel passou cerca de 430 anos sendo governado por homens e mulheres. Lembra de Sansão, lembra de Débora, lembra de Eudes, foram juízes da casa de Israel. Lembra de Samuel, aquele homem que nasceu debaixo da oração de uma mulher chamada Ana. 1 Samuel capítulo
Israel, sai da teocracia e mergulha na monarquia. Sob o controle da monarquia, o primeiro rei da casa de Israel foi um homem chamado Saul. Diz a Bíblia que Saul governou 40 anos sobre a casa de Israel. Era um homem bonito, um homem alto, de boa aparência. O povo havia escolhido, o povo quis este homem. Quando Samuel foi ungir ele, Samuel ficou triste, mas Deus disse: Samuel, eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram. Samuel, fica tranquilo, porque ainda vou levantar um homem segundo o meu coração. 40 anos se passa e Deus levanta um jovem pastor, um jovem menosprezado, que estava lá na ovelha do pasto, e Deus levantou um jovem por nome de Davi. Quem nunca ouviu falar acerca de Davi? Davi era escritor, Davi era poeta, Davi era tocador. Você lembra do salmo de Deus que diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O salmo 46 diz assim: o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. O salmo 90 diz: Deus é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, de geração a geração. O salmo 100 diz: alegrados os moradores da terra, cante, ó filho de Sião. O salmo 121 diz: olhei para o monte, da onde veio o meu socorro, que fez os céus e a terra. O salmo 124 diz: se não fosse o Senhor, ora diga Israel. O salmo 137 diz: Deus é aquele que ouve atente o clamor do justo e do necessitado. O salmo 148 diz: Deus é aquele que vem no vale do monte por Jacó e por Israel. O salmo 150 diz: Deus é a nossa bandeira e a nossa vitória. Eu vim lá de Brasília para ser profeta aqui nesta noite. Quem recebe essa palavra? Deixa eu ver. Levante, você vai cantar no hino da vitória. Tem vitória chegando para você. Ei, levanta a cabeça. Este é o ano da expansão da tua vida. Este é o ano que Deus te escolheu. Quem não viu vai ver. Deus vai preparar uma mesa na presença dos inimigos e vai ter que ver Deus na tua vida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Levante para cima, levante. Bote na mão a pessoa do Senhor, toque nele, diga para ele: os céus estão em movimento por você. Tem uma chave chegando na tua direção. Tem vitória vindo para você. Ei, você vai cantar no meio da vitória. Só o Senhor é Deus. Quem te deu esse carro, você vai dizer: foi Deus. Essa casa foi Deus. Esse apartamento foi Deus. Deus vai realizar o desejo do teu coração. Vem cá. A morte de Davi, agora Salomão, seu filho, assumiu a casa de Israel, o pastor. Salomão, que foi o homem mais sábio de toda a Bíblia, o homem que construiu o templo para o Senhor, ele construiu o seu palácio. Salomão se vai, e o seu filho Jeroboão assumiu. E preste atenção, aqui eu começo a pregar, aqui que eu quero que você preste atenção. Depois de 40 anos sobre Saul, depois de 40 anos sobre Davi, depois de 40 anos sobre Salomão, sobre o reinado de Jeroboão, Deus dividiu a nação em duas partes. Sabe, Coreia do Sul e Coreia do Norte é a mesma coisa. A nação de Israel agora é dividida em duas partes. No reino do sul, Judá, Jerusalém, ficou com 2 tribos. No reino do norte, Israel, Samaria, ficou com 10 tribos. Pastor, qual é a situação de o reino do sul, Judá, Jerusalém? Irmãos, eu não sei qual é o pior, se era Israel ou se era aqui em Judá, Jerusalém. No reino do sul, os homens estavam dizendo: nós temos um templo, se o templo estar aqui, nada vai nos acontecer. O povo aqui estava adorando não somente Astarote, de dia e à tarde queimando incenso a outros deuses pagãos. Aí Deus levanta Jeremias como instrumento de Deus, como profeta para aquela nação, no Jeremias capítulo 24, dizendo: porque senão do norte vai vir um castigo para vocês. O rei Joaquim ficou tão furioso com Jeremias, pegou o rolo do profeta e disse: Jeremias, cala a tua boca. Aqui em Judá
Espírito de Deus desceu sobre Jeremias. E mais uma vez, Jeremias 37 ele diz: arrependei-vos, porque senão do norte vai vir um castigo sobre vocês. A nação não tem ouvido. Lembra de Gênesis capítulo 6, quando Deus levantou o homem por nome de Noé. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, Pedro diz que ele é pregador da justiça. Noé pregou arrependimento dizendo: arrependei-vos, mas aquela geração lá não tem ouvido a voz do profeta. Assim foi o povo de Judá. Jeremias disse: arrependei-vos, mas o povo não quis se arrepender, senhoras e senhores. Sabe o que aconteceu? Aconteceu a profecia de Jeremias. Por que, pastor? Porque está escrito, Números 23, versículo 18, está escrito assim: Deus não é filho do homem para que se arrependa, e não tão filho do homem para que mude. Porventura, diria Deus, e não cumpriria. Isaías 40, versículo 8 está escrito: passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não hão de passar. Jeremias capítulo 1, verso 12, disse Deus ao profeta: o que tu vê, profeta? Eu vejo uma vara de amendoeira. Veste bem, profeta, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, capítulo 1, verso 3, o escritor diz que Deus domina, controla o universo pelo poder da sua palavra. O que Deus fala, o universo lhe obedece. Observou? Todo dia o sol brilha, toda noite a lua aparece. Deus controla o universo. Já diz que cada estrela, Deus chama cada uma pelo seu nome. Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Só diz, Deus disse para Jó: aonde você estava quando eu fundei a terra? Ei, aonde você estava, Jó, quando eu coloquei o alicerce na terra? Jó, eu tenho, eu faço, eu mando, eu sou Deus. Jeremias 23, versículo 8, Jeremias diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Por quê? Porque a palavra penetra no corpo, na alma e no espírito. Aonde chega a palavra, a vida chega. Aonde chega a palavra, a vitória chega. Meu Deus, alguém pegou. Alguém está entendendo? Aonde chega a palavra de Deus, o milagre chega. O milagre vem. Bíblia diz que a palavra é mais atual do que o jornal de amanhã. Pastor Moisés Silva, não entendi. Eu vim lá de Brasília para ser profeta aqui esta noite para dizer para alguém: eu não sei qual é a promessa que você carrega na tua casa, na tua vida, mas existe um Deus que manda tudo, manda do céu, manda da terra, manda do inferno, e Ele manda te dizer: eu vou cumprir as promessas na tua vida. Quer Satanás, quer os pedidos ou não, a promessa de Deus vai acontecer. Levante a mão, diga assim: Senhor, mas Senhor, eu creio na tua palavra. Jeremias alertou, diga: Jeremias alertou, mas o povo não ouviu. A culpa não é de Deus, a culpa é do povo. Falta de aviso não foi, e para se cumprir o que Jeremias falou. No ano 606, duas nações brigavam pela Palestina. A Palestina é a região onde fica Jerusalém, Galileia, Samaria. E geograficamente a Palestina ficava no meio. E na parte norte ficava a Babilônia. Parte norte, Babilônia, Nabucodonosor. E no sul existia o Egito. Olha que interessante. No sul, o Egito. No meio, Jerusalém, Palestina. E no norte, Nabucodonosor, Babilônia. Para acontecer
ano 606. Que ano? A sorte, que ano? Desceu Nabucodonosor até o sul, o Egito. Faz uma guerra com o faraó Neco e destrói o Egito. E cerca Jerusalém, a Palestina. Pastor, por que os reis da antiguidade brigavam tanto por terra? Porque no mundo oriental, antigo, quem tinha terra tinha água. Quem tinha terra tinha comida. No mundo ocidental e no mundo atual, a briga por causa de dinheiro, posição. Hoje a briga por causa de inteligência artificial. Mas na época era por causa de território. Para se cumprir o que Deus chamou, Nabucodonosor chegou. Jerusalém está cercado. O ano era 606. A ordem de Nabucodonosor era: leve os iniciados da casa de Deus para Babilônia, e principais dos príncipes desta nação: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, sai de Jerusalém como escravo, refúgio, e sobe para o norte. 10 anos se passa. Mais uma vez Nabucodonosor sai do norte e desce a Jerusalém. No ano 596, o que ele faz? Ele destitui Joaquim, coloca Joaquim, mas você não paga imposto e coloca lá. Ele leva agora várias pessoas, entre eles o profeta Ezequiel. Ele sobe para Nabucodonosor, Babilônia. 10 anos depois, Nabucodonosor desce Jerusalém. 10 anos. Primeiro, 606. Segundo, 596. Terceiro, 586. É nesse ano que ele saca Jerusalém. É nesse ano que as muralhas caem. É nesse ano que ele entra no templo e destrói. E não fica pedra sobre pedra. Esse aqui é o pano fundo de Jerusalém, Judá, parte sul. E na parte norte, pastor, parte norte o povo está só adorando Baal. Mas preste atenção, o texto diz que quando Elias se apresenta a Acabe, olha o que o texto diz, verso 1. Então Elias disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. O segredo da hermenêutica desse texto aqui, a chave da pregação é aqui: perante cuja face eu estou. Elias está dizendo assim: olha só, perante cuja face eu estou, não vai chover. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o Acabe, eu estou na face de Deus, eu estou na presença de Deus, perante a presença eu estou, não vai chover. Senhoras e senhores, Elias era um profeta que tinha uma vida de oração. Elias era um profeta que tinha intimidade com Deus. Jeremias 33, versículo 13 está escrito: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que você não sabe. Tiago capítulo 5, versículo 12 está escrito que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Mateus capítulo 6, palavra de Jesus: quando você estiver na sua casa, tranca o teu quarto em secreto, porque o teu pai vai te recompensar. A oração, ela tem vitória. A oração, ela produz milagre. Está escrito em Lucas 18, verso 7. O texto diz assim: Deus não fará justiça a alguém? Sim. Lucas está dizendo que Jesus falou em uma palavra dizendo: nunca pare de orar. Jesus disse que em uma cidade tinha uma mulher, e todo dia a mulher dizia: Senhor, julga a minha causa. E o juiz disse: eu não temo a Deus, vou dar vitória a esta mulher. Jesus nos ensina que a vitória vem pela constância na oração. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: orar sem fé é impossível agradar-lhe a Deus. Vai orar, tenha fé. Vai orar, ore com convicção, porque a vitória ela vem. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, escrevendo a Timóteo, a igreja, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim: pois exorto que use a prática de súplica, de oração em favor de todos. É normal alguém dizer assim: não, vai para a igreja, vou orar por mim, você ora por mim e eu oro por você. Paulo está ensinando: Timóteo, ensine a igreja que use a prática de orar um pelos outros.
diz: por esta causa eu dobro os meus joelhos. Você quer ter vitória? Faz um propósito de oração. É normal. Pede, irmãos, pode pedir. Nós temos um Pai todo-poderoso e a vitória vai chegar em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Olha que o texto diz assim: orai sem cessar. 1 Romanos capítulo 12, verso 12. Paulo diz: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e perseverai na oração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo. Quem gosta de Bíblia aqui? Deixa eu ver. Quem gosta da Bíblia? Do povo vivo? Deixa eu ver. Paulo diz assim: quem farei, pois, orarei com espírito, mas também orarei com o entendimento. Efésios capítulo 6, verso 18. Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no espírito. Paulo escrevendo Filipenses capítulo 4, 6, ele diz: não estejais inquieto por coisa alguma, mas ante as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus. Está triste? Vai orar. Está angustiado? Vai orar. Está preocupado? Vai orar. Paulo diz: não andei ansioso. Eu fui pastor de uma pequena igreja lá em Santa Catarina, e quando entrei no culto, era um culto como esse, a minha ovelha na época, chamada Andressa, uma jovem, disse: meu pastor lindo, meu pastor, me ajuda, eu estou em depressão, o que eu faço, pastor? Eu disse: minha filha, sabe o que você faz? Tranca o teu quarto e ora 2 horas com o joelho no chão, clamando. Você vai dobrar o joelho triste, mas quando levantar, vai levantar alegre. Ei, que a vitória ora. A oração, ela tira a tristeza. Não tem tristeza que suporte a oração. A oração quebra macumba, a oração quebra feitiçaria, a oração quebra olho grande. Ora, crente, porque tem vitória na oração. E Paulo escreve Colossenses capítulo 4, 2. Paulo diz: perseverar em oração, falando dela com ação de graça. Paulo escreve 1 Tessalonicenses 5, 17: orai sem cessar. Paulo escreve Efésios capítulo 1, verso 16: não cesso de dar graças vós, por fazendo menções das minhas oração. Todos os homens da Bíblia tinham uma vida de oração. Elias orava, Jesus orava, Pedro orava, Paulo orava, João orou. Ei, querido, Deus, ele abre a oração para nós. E para mim finalizar essa exposição, pastor Moisés, qual é o efeito da oração? Quando eu oro, o que acontece? Número 1, a oração, ela tem o poder de nos trazer livramento. Repita comigo: a oração, ela produz, ela gera, ela cria livramento. Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Abraão, ao meio-dia, ele se assentou na porta da sua casa. Era mais ou menos isso aqui. Ele se assentou na porta da sua casa ao meio-dia. Isso aqui é Bíblia. E de repente 3 varões. Quantos varões? Quantos varões? Vocês dois, vem cá, vocês dois, por favor. Você também pode vir aqui? Isso. 3 homens se aproximam até Abraão. Fica aqui na frente. 3 homens. Não, de frente para mim. De frente para mim. O texto diz isso aqui: que Abraão está sentado. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Abraão está sentado. Só dá um passo para trás. E 3 varões se aproximam. Quantos varões? Mas só que tem um mistério. O texto diz que o homem do meio, dá mais um passo para trás. O homem do meio, vocês também. O homem do meio, quando Abraão viu o homem do meio, ele dobrou o joelho para o homem do meio, pastores. O homem do meio. E disse assim: Senhor, entra na casa do teu servo. Abraão chamou o homem do meio de Senhor. Pastor, quem era o homem do meio? É o tetragrama, o verbo de Deus, Jesus. Quantos homens, obrigado, querido, Deus abençoe. Quantos homens entrou na casa de Abraão? A Bíblia diz que Abraão fez um banquete tão lindo. Ele disse: Sara, corre, Sara, pois nós temos visita no acampamento. Sara. E Sara perguntou: quem é meu senhor que está aí? Ele disse: Sara, o Senhor da glória
a Sara estar aqui em casa. Deus pode entrar hoje na tua casa? Pode. Deus é bem-vindo na tua casa? É. Mas se Jesus passar lá, tem música de Anitta lá? O que toca na tua casa? Aviões de forró ou só música evangélica? Abraão disse: Senhor, entra na minha casa. Deus entrou na casa de Abraão e Deus falou assim: Abraão, daqui a um tempo a tua mulher Sarai vai gerar e vai ter luz a um bebê. Sara, ouvindo a conversa dos homens de Deus, ela riu. Por quê? Porque ela disse: eu sou muito velha, eu já estou aposentada e meu senhor mais ainda. Como será isso? Do outro lado, Deus disse: Sara, existe alguma coisa impossível para mim? Lucas 1:17 diz que para Deus nada é. Sarai, para tu saber que eu sou Deus na terra e no céu. Tu é velha, né? Sim. Abraão é velho? Sim. Sarai, tu vai ter um homem e vai se chamar de Isaac. Presta atenção, ela não gerou, ela não amamentou, ela não segurou o milagre nas suas mãos, mas Deus já tinha chamado a promessa de Isaac. Quem colocou o nome do filho de Abraão não foi o pai, não foi a mãe, foi o próprio Deus. Olha para mim, o milagre não gerou, mas Deus chamou. O milagre não veio, mas Deus havia falado. O milagre não carregou, não amamentou, mas Deus já havia decretado que ela iria gerar o milagre. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai realizar o desejo do teu coração. Pastor, é impossível. É no impossível que Deus age, é no impossível que Deus faz acontecer milagres extraordinários. E quando Deus acabou de abençoar Abraão, a Bíblia diz que Deus agora, ele vai andando. Fica o senhor resolvezinho, o senhor rapidinho. Aí Abraão, irmãos, naquela época tinha cultura. Quando chegava uma visita no acampamento, o líder levava o visitante até uma região do acampamento. Quando Deus estava andando com Abraão, aí Deus falou assim: porventura, poderia eu esconder alguma coisa do meu amigo? Aleluia! Aí Deus falou assim: Abraão, eu desci na terra para te abençoar. Está vendo aquela cidade ali? Os meus anjos vão acabar com aquela cidade. Irmãos, a sentença já estava pronta, mas Abraão tinha tanta comunhão, tinha tanta intimidade, que Deus parou para ouvir Abraão. E Abraão começa o diálogo: Senhor, não se ire com teu servo, eu sou pó e cinza, mas se lá tiver 50, o Senhor destrói. E Deus disse: não, Abraão, Senhor, não se ire com teu servo, se tiver 40. Irmãos, Abraão começa a negociar com Deus. Vocês sabem quem é Deus? Isaías capítulo 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado sobre o alto, soberano trono, e os anjos cantam: santo, santo, santo ele é. Abraão está aqui conversando com Deus, e Deus ouvindo o homem aqui na terra. É crente. Obrigado, querido. A oração, ela produz vitória. Não pare de orar, a igreja. Deus, ele atende a tua oração. Por intermédio da oração, Deus salvou Ló. Pastor, não entendi. Esta é noite de livramento. Deus está dizendo: eu estou entrando com livramento na tua casa, na tua família. A macumba vai cair por terra, a feitiçaria vai cair por terra, a bruxaria vai cair por terra. Deus está te dando escape, te dando livramento, porque aonde chega a oração, chega a vitória. Aleluia. Segundo lugar, e aqui eu paro. A oração, ela tem poder sobre a natureza. Repita: a oração, ela tem poder sobre a natureza.
Acabe parou. E ele disse assim: Acabe, segundo a minha palavra, não vai. Irmãos, fechei a vida. Eu lembro que uma certa feita, eu sou de Salvador, Bahia. Tem algum baiano aqui? Tem? Não tem nenhum baiano, não? Lá na minha Bahia, em Salvador, eu tinha 14 anos de idade. O meu pastor era do ramo de oração. Toda sexta-feira ele levava a igreja toda para orar no monte. E a oração começava de 10 da noite até 5 da manhã. Toda sexta-feira. Na última sexta-feira, querido, o monte que a gente subia era muito alto, muito alto. Então a gente tinha visão de toda a capital. Lá na Bahia, a chuva, a gente chama a chuva de toró. Vocês sabem o que é toró, não, né? Vocês sabem? É, pois é, pastor. Aí veio um toró tão forte lá. Como o monte era muito alto, então a gente tinha visão da cidade. Aí os irmãos estavam no monte, desceu todo mundo correndo. Aí o meu pastor gritou: aqui, e desce. Eu cocei a cabeça, falei: meu Deus, o homem tá ficando doido, gente. O que o pastor quer contar, meu Deus? Aí ele voltou a mão para cima e disse: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para esta chuva, para que a gente possa entregar o nosso propósito ao Senhor. Irmãos, eu estava lá. Eu vi, ninguém me falou, eu vi. Toda Salvador estava debaixo d'água, mas no monte não caía um pingo d'água. E aqueles que desceram tiveram que subir para se sair da chuva. Fica de pé comigo. Quando ele ia se apresentar, Acabe, ele diz assim: Acabe, a banda pode tocar um louvor, pode vir aqui a banda. Acabe, segundo a minha palavra não vai chover. E a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e meio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não, lá menor para mim, maestro. Lá menor. Não vejo uma pequena dúvida. Eu posso fazer uma oração pela sua vida? Eu posso? Não, alguém recebe uma oração? Eu posso orar por você? Eu ainda tenho alguns minutos. Nós estamos no bom horário, irmãos. Ainda é cedo. Eu queria te convidar a você sair do seu altar, do seu lugar, vem aqui ao teu altar. Porque eu quero abençoar a sua vida. Elias, ele disse assim: não vai chover. Eu vejo uma pequena dúvida. Elias falou assim: não vai chover, mas eu vou orar para que a chuva de Deus caia sobre a sua vida. Eu vou orar para que as bênçãos de Deus alcancem a tua vida. E a Bíblia diz: creia nos profetas e prosperarão. Aqui tem o nome de Deus aqui no altar. Vai chover, abra as comportas do céu. Canta comigo, veja a pequena música. E vai chover. Alguém vai se oração, não? Sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero te abençoar. Eu vejo a pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da angelona, abaixando dela. Assim diz o Senhor para ti. Eu te trouxe essa noite, calabacela, porque tem uma carta de vitória para ti. O diabo tentou impedir, calabacela, mas hoje me levanto do trono para te entregar a vitória. E aquilo que estava bloqueado, recebe nas tuas mãos. Recebe aí. Calabacela, em nome de Jesus, recebe. Calabacela, jovem, eu não te conheço, nunca te vi, mas eu vejo o CNPJ sobre a tua cabeça. E Deus me diz que vai te dar uma empresa nas tuas mãos. Eu vejo uma loja aberta. Eu vejo você mexendo com edição. Vejo você mexendo com marketing digital. Deus vai te fazer próximo. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. E Deus manda te dizer: eu coloquei na tua mente, no teu coração, um projeto. Abre o CNPJ, que eu vou te dar vitória. Recebe, leva a célula, lá vai chover, lá vai. Prepara as malas, vamos atravessar.
Eu vejo a espada aberta sobre a tua vida. E Deus me diz que vai te usar muito para levantar almas. Tu és o escolhido desde o ventre da tua mão. Deus te escolheu, Deus te levantou, Deus vai te abençoar. E Deus, essa noite, está te revestindo com autoridade. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Sejam abençoados no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam abençoados na autoridade do nome de Jesus. Portas abertas, chuva de bênção, chuva de bênção. Recebe, 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 recebe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe. Lava o céu, lava grande a obra, grande projeto do céu, lava. Deus te escolheu, profeta. Tu és profeta, lava o céu, recebe. Grande a obra, jovem. Deus vai te usar. Deus vai te levantar na palavra. Lava o céu, lava. Recebe. Nome de Jesus. Desce Espírito de Deus agora. Desce a labareda de fogo. Desce a labareda de fogo desse lugar. Renova a tua igreja agora. Pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado com poder e autoridade agora. Pelo poder da palavra. Desce a labareda de fogo. Desce a labareda de fogo. Baixa o todo debaixo. Levanta a mão assim. Embaixo. Vem com a labareda de fogo. E enche sobre nós. Puxa esse mão, vem com a labareda de fogo. Levanta para cima. Diga assim, Senhor Jesus. Puxa esse mão, vem com a labareda de fogo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu tomo posse da minha vitória. Este é o ano da expansão da minha vida financeira. Diga, Senhor Jesus. Eu tomo posse da minha vitória. Abraça a pessoa do seu lado, mulher com mulher, homem com homem. Diga para ele: vai ter chuva de bênção sobre você. Vai ter chuva de bênção sobre você. Pode puxar. Vai ter chuva de bênção sobre você. Recebe, recebe. Em nome de Jesus. Recebe a sua vitória. Chuva de bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Porque diz amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Obrigado, pastor. Obrigado pelo favor. Deus abençoe. Quem agradece a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela palavra vindo aos nossos corações. Amados, na terça-feira estaremos aqui no encerramento de um tema que já um mês vem sendo tratado com a igreja, a identidade autêntica de um cristão, tá bom? E na outra sexta-feira nós estaremos aqui na cruzada. Nessa que se passada foi algo glorioso. Deus manifestou da sua glória. Nós saímos daqui extasiados no coração com a presença de Deus e o que Ele fizer.
vitória. Levante a tua mão profética agora e profetiza. Diga a ele: nada, absolutamente nada vai acontecer na tua vida, no teu lar, na tua família, porque você está debaixo da autoridade do nosso Senhor. Irmão, olha para ele e diz: como é você crente? Mas melhor mesmo é ser salvo em Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra ministrada. Muito obrigado, Deus, que ainda tu levantas profetas, homens compromissados com o Senhor, que recebem uma urgente palavra e traz uma palavra de exortação. Chama o teu povo para despertar e buscar-te, Senhor. A tua palavra diz: buscai a mim enquanto me pode achar e invocai-o a mim, porque os dias virão. Querido, Deus me dê